Olá, amigos. Continuamos a nossa caminhada no que um dia foi o chamado Gueto de Varsóvia, é claro, na cidade de Varsóvia. Hoje estamos a caminhar na praça onde está o Museu Polin. E antes de falar do museu, nos aproximamos desta placa, deste monumento dedicado a Willy Brandt, o ex-chanceler alemão, um marco muito importante de um momento que mudou a política europeia do pós-guerra. Essa placa praticamente celebra o gesto do chanceler alemão ocidental, Willy Brandt, em 1970, quando ele se ajoelhou diante do monumento aos heróis do gueto, um monumento que logo mais passaremos. Ele, que era um social-democrata e que havia lutado contra os nazistas, não proferiu discursos aqui. Ele simplesmente se ajoelhou. Em silêncio, carregou o peso da história e a culpa de uma nação que naquele momento ele representava. Este não foi um ato planejado para as câmeras, mas uma expressão humana, espontânea de dor, arrependimento e um pedido de perdão. Foi um momento de profunda humildade que falou mais alto que qualquer tratado diplomático, iniciando um novo capítulo neste processo de reconciliação entre a Alemanha, a Polônia e, claro, também com o povo judeu. Bem, amigos, o Museu Polin, ele foi erguido no local onde um dia foi o gueto de Varsóvia, uma parte deste gueto, e ele não se ergueu sobre a morte, porque certamente por aqui, muito próximo daqui, ocorreu o Levante de 1943 e, claro, muitas mortes ocorreram aqui, perto daqui, não apenas em razão do Levante, mas pelas consequências e circunstâncias do próprio gueto. Mas ele, o museu, se reconecta deliberadamente com um milênio de vida judaica na Polônia. Ou seja, ele marca a presença judaica durante 1000 anos de existência no país. A sua arquitetura é moderna, com linhas quebradas e fachada de vidro, como vocês podem ver em alguns instantes, e simboliza tanto a ruptura catastrófica do Holocausto quanto a luz da memória que persiste e ilumina essa história. Entrar aqui neste museu é mesmo adentrar nesta narrativa de 1000 anos, um tributo à cultura, à espiritualidade e à comunidade que floresceu neste solo antes de ser tragicamente interrompida. Portanto, é muito interessante e impressionante o contraste de observar a história e hoje termos a grandiosidade deste museu exatamente aqui neste local. Portanto, é de muito impacto. E é daqui, ainda fora do museu, que chegamos e nos aproximamos à chamada Praça dos Heróis do Gueto, um palco de dignidade. Este espaço não é apenas uma praça, é praticamente um campo sagrado da resistência humana. Era uma das áreas centrais do gueto e foi aqui que no dia 19 de abril de 1943 a chama do Levante irrompeu. Os combatentes da Organização Judaica de Combate, ZOB, e da União Militar Judaica, sabendo a batalha perdida, escolheram o modo de sua morte, o que nos lembra muito Massada às vezes. Eles não lutavam pela vitória, mas pela dignidade, para escolher como morrer e para que o mundo soubesse que eles não foram para a morte em silêncio. Ao nos colocarmos aqui, somos convidados a imaginar o ruído, a fumaça, a coragem inabalável. O grande monumento que acabamos de ver e que se ergue diante de nós nasceu deste espírito de luta desesperada. Bom, aqui fazemos uma pausa orgânica e vital para a árvore da memória compartilhada, plantada em 1988
Ela não é de pedra ou bronze, mas um ser vivo. Ela cresce e se renova, simbolizando a memória que deve ser nutrida de geração em geração. Esta árvore é uma homenagem específica e poderosa aos justos entre as nações. Os poloneses não-judeus que, arriscando a própria vida e a de suas famílias, ajudaram a salvar judeus durante o Holocausto. Cada folha que brota é um testemunho silencioso de que, mesmo no inverno mais escuro da humanidade, atos de coragem e compaixão podem florescer. Ela também nos lembra que a luz veio também de dentro da escuridão. E mais adiante podemos ver ali sentado o monumento memorial de Jan Karski, o mensageiro da verdade. Este memorial homenageia uma das figuras mais importantes do século XX, Jan Karski. Ele era um mensageiro da resistência polonesa subterrânea, um católico que testemunhou o horror. Se infiltrou 2 vezes aqui no gueto de Varsóvia e, disfarçado em um campo de trânsito, para ver com os próprios olhos a máquina de extermínio nazista. Ele então carregou essa verdade insuportável para o mundo livre, levando seu relato angustiante até o governo britânico e ao presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, claro. Karski foi a consciência do mundo e, apesar de seus esforços heróicos, ele viveu com o fardo de sentir que não havia feito o suficiente, que o mundo não o ouvira. Sua estátua, que acabamos de ver, nos confronta com uma pergunta eterna: o que você faz quando é confrontado com a verdade do mal? Bom, acabamos de ver também ali o monumento aos caídos na luta. São muitos monumentos e pouco tempo para conseguirmos falar a respeito de tudo. Este monumento foi erguido em 1946, um dos primeiros a marcar a tragédia aqui do gueto, construído com materiais originais dos escombros. Ele é mais do que uma homenagem, é praticamente uma relíquia, uma testemunha física da destruição. Bom, feito este percurso, nós agora iniciamos praticamente a nossa caminhada até o local do levante, mas que ficará para um próximo vídeo. E aqui passamos pela rua Mordechai Anielewicz. O nome desta rua já é por si só uma narrativa, porque Mordechai Anielewicz, com apenas 24 anos, foi o comandante desta força que nós acabamos de mencionar, a Organização Judaica de Combate. Portanto, caminhar por esta rua é praticamente seguir os passos destes jovens combatentes, não apenas de Mordechai, mas de tantos outros que com ele fizeram o chamado Gueto de Varsóvia, cuja coragem desafiou a lógica e hoje está representado em muitos filmes. Eles lutaram não por uma vitória impossível, mas pela própria ideia de dignidade humana. Este percurso nos leva a Muranov, este bairro que é essencial entender e que vamos ver no próximo vídeo. Foi reconstruído sobre os escombros do gueto arrasado também. Praticamente estamos no coração deste gueto. Todo o bairro é, portanto, um memorial. Os edifícios modernos repousam sobre uma camada de história trágica, de forma que estamos literalmente caminhando sobre o que restou após a destruição final. É uma sensação ao mesmo tempo perturbadora e necessária, que nos prepara para o impacto final do Umschlagplatz. Mais adiante vamos chegar até lá. Espero que tenham apreciado essa caminhada, um pouco da história que é impossível ser narrada e contada por tantos detalhes, mas que sem dúvida, juntando as peças do quebra-cabeça, dos muitos vídeos que estamos a fazer em Varsóvia, podemos ter uma pequena ideia do que foi este terrível e miserável momento da história humana. Muito obrigado e até a próxima.